Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal Piuí. Existe um subgênero do cinema que é muito interessante, que é o tal do whodunit. Esses filmes que brincam com quem é o assassino, quem que cometeu tal crime. O filme Pânico é todo engenhado em cima disso, porque tem ali um crime, ninguém sabe quem cometeu, começam a ter relatos, descrições, a gente começa a desconfiar daquele, depois daquele outro, e a resposta só vem no final. What's the matter, Sidney? You look like you've seen a ghost. E quando o filme é bem feito, assim como é Pânico, assim como é Os Suspeitos, entre tantos outros, você acaba se envolvendo nessa investigação. Você tenta adivinhar quem foi. Você começa a encontrar falhas, você começa a encontrar pistas no meio do caminho e, recentemente, uma franquia conseguiu trabalhar isso muito bem. Estamos falando de Entre Facas e Segredos, que está para receber um terceiro filme. Então o Piuí pensou assim, é uma oportunidade perfeita pra gente poder falar sobre os dois primeiros, né? Exatamente, então apague as luzes do seu quarto e tome muito cuidado, porque pode ter alguém aí só esperando você dar bobeira pra tirar a sua vida, pois hoje é dia da gente falar sobre a saga Entre Facas e Segredos aqui no canal Piuí. E quem está entre facas é você, porque eu sei o seu segredo. Você assiste vídeo do canal Piuí e tem preguiça de deixar o like. Pô, que feio, gente. Eu sei que isso aqui não é tão bem feito, é meio jaguara, mas a gente tenta, entendeu? A gente tem o nosso trabalho aqui envolvido. Você poderia ter esse mínimo trabalho que é deixar o like, né? Por favor. Com as pedras que me atiraram, construirei meu castelo. Essa frase poderia ser proferida por Rian Johnson, que depois de ter dirigido Star Wars, Os Últimos Jedi, levou muita pedra dos fãs. Parece que não foi mesmo. Mas não eram só pedras, eram meteoritos. As pessoas queriam matá-lo apedrejado porque não gostaram do que ele fez com o Luke, dele ter desvirtuado o primeiro filme, dele ter acabado com Star Wars. Mas esse cidadão, que já tinha trabalhado anteriormente com Breaking Bad, é extremamente talentoso. E foi nesse momento da vida, meio quebrado, depois de sofrer muito com a crítica, sofrer muito com fãs enchendo o saco dele, que ele decidiu pegar todas as pedrinhas que jogaram, todo mundo que falou assim, nossa, que filme horrível que ele fez, desvirtuou o Star Wars, olha o que ele fez com o Luke, olha o que ele fez com não sei quem. Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Ele pensou assim, quer saber, eu vou me afastar disso e eu vou deixar o meu coração falar mais alto, trazendo de volta um projeto que há muitos e muitos anos eu quero fazer e que talvez mostre não só para os outros, mas para mim mesmo, que eu sou capaz sim. Eu posso me virar sozinho. E foi assim, inspirado em muitas obras de Agatha Christie, que Rian Johnson escreveu Entre Facas e Segredos. Um filme que tem a premissa mais simples do mundo. Uma morte acontece dentro de uma mansão, um detetive chega lá para investigar e ele precisa descobrir, afinal de contas, como morreu, se foi morto, quem foi que matou, o que está acontecendo ali. E numa época que eles adaptam Barbie para os cinemas, o pessoal de detetive comeu mosca, né? De não ter pego esse projeto aqui e falar, é o filme de detetive. Nós somos muito burros. Isso porque nem o Rian Johnson, nem os produtores, nem o estúdio, ninguém imaginava que esse filme seria um sucesso tão grande quanto ele acabou sendo. Entre Facas e Segredos. Lançado em 2019 com o roteiro e direção de Rian Johnson de Star Wars, Os Últimos Jedi, e daquele episódio que todo mundo tem como talvez o melhor episódio de uma série de todos os tempos, o tal de Ozymandias de Breaking Bad. Entre Facas e Segredos começa após a picação de pastel do Harlan Thrombey, que após seu aniversário de 85 anos, decidiu que não queria mais ficar nesse mundão e tirou a própria vida. E fez isso de uma maneira curiosa e, meu Deus do céu, parabéns pra ele por ter conseguido, né? Ele cortou o pescoço com uma faca. E o Harlan é um ricaço, ele escrevia vários livros de sucesso, montou um império com isso, e a família dele só tem sanguessuga. Todo mundo quer um pedacinho da obra do cara, do dinheiro que ele tem, e o Harlan, durante esses anos, meio que entendeu que não aguentava mais esse pessoal. Então, assim que acontece essa tragédia, um certo cidadão é convidado para investigar, porque, por mais que seja ali um caso de... Vai saber, né? Tem muita gente estranha ali naquela casa, muitos poderiam querer a morte do velho. Tem parada errada aí, irmão. E o cidadão que foi chamado para investigar o caso é Benoit Blanc, considerado o maior detetive do mundo. Entretanto, não é ele que está comandando a situação, são dois policiais ali, o Elliot e o Wagner, que são os caras que estão meio que tocando isso, e o Benoit, ele tá lá no fundo, só ouvindo as pessoas falar. Então, conforme os policiais vão interrogando a turma, ele fica só no bico,
fico percebendo como cada um dos envolvidos vai se comportar e vai falar o que aconteceu na noite da morte do Harlan. O Blanc fica ali só de ouvidinho e ele começa a pegar alguns relatos e começa a montar a situação. Talvez algumas pessoas dessa família quereriam o velho morto. O primeiro deles poderia ser o Walt, que era o filho do Harlan, que cuidava ali dos livros, meio que controlava o espólio do pai. E naquela noite do aniversário de 85 anos do velho, ele chegou pro Walt e falou: olha, tu tá reclamando que eu não adapto nada pro cinema, que eu não quero vender meu filme pra Netflix? Então, ó, tu tá liberado, não precisa mais cuidar disso. Demitiu o filho. Não vai mais dirigir a editora. Nunca mais. Pai, você tá me despedindo. Você tá demitido. Além dele, ainda tem o Richard, que é o genro do Harlan. E aí ele descobre que esse cidadão tá traindo a esposa dele, ou seja, a filha do Harlan, com outra mulher. Então, ele coloca esse cidadão na parede e diz o seguinte: ou você conta tudo pra minha filha, ou eu vou contar. E aí, o Richard também teria o seu motivo pra dar cabo desse velho. Fica longe do meu casamento. Ela merece saber e você vai contar pra ela. Até parece que eu Você conta pra ela ou eu conto. Velho fofoqueiro. Temos também a Johnny, que é a nora do velho. Ela era casada com o falecido filho do Harlan e também a mãe da Meg. E o motivo dela ter, supostamente, ou dela poder ter matado o velho, é porque simplesmente num certo dia o velho chegou pra ela e falou assim: olha, eu vi que tu tava pegando dinheiro que eu pagava a faculdade da tua filha e tava desviando, fazendo uma espécie de caixa 2. Eu vou parar de dar dinheiro. Mas saiba que é o último dinheiro que você e a Meg vão receber de mim. Pra finalizar, ainda tem o neto dele, o Ransom, que teve uma grande discussão com esse velho naquela noite. Ninguém sabe o motivo, mas as pessoas ouviram o Ransom ameaçar o seu avô. Você ficou maluco? Não deu pra ouvir direito, mas foi feio. E para investigação, esse filme aqui intercala momentos ali do relato e das cenas como elas aconteceram. Só que as cenas mostram coisas que não estão no relato. Então é muito legal que o personagem fala tal coisa, ele meio que pensa, vem a cena mostrando que realmente aconteceu e depois ele falando algo diferente. Você conta pra ela ou eu conto? O Harlan finalmente decidiu mandar a mãe para um asilo. É extremamente dinâmico e eu diria até meio hipnotizante. Tudo isso acontece de uma maneira muito rápida e os personagens, você consegue entender eles muito bem só por essas cenas iniciais. Dá pra perceber, por exemplo, o quanto o Walt, ele queria ter um pouco mais de poder. Ou o quanto a Johnny, ela só quer fazer a mutreta dela quietinha, mamar aquela tetinha ali sem ter nenhum prejuízo, entendeu? Já o Richard, ele é um cara mais malandro. Você vai percebendo isso em poucas cenas e você vai ficando curioso, até porque o filme implementa muito bem os motivos. Cada um tem seus motivos, eles são muito diferentes. E a caracterização de cada personagem é sublime, tá ligado? Tu consegue entender cada personagem com algumas falas que eles têm, o jeito que eles enxergam o mundo. Então a gente vai ver que a Johnny, ela tinha uma página no Instagram, ela é famosa. Alguém comentar por que ela ia querer dinheiro se ela é famosa no Instagram. Mas depois a gente entende que ela nem era famosa mesmo, ela era só essas pessoas que ficam postando tudo o dia inteiro como se alguém se importasse. Você é uma fraude! E só um detalhe, né? Mas todo personagem é bom porque todos os atores são bons. O elenco do filme é um absurdo. Mas o texto também ajuda, né? Excepcional. E quem é interrogada por último? A Marta Cabreira, interpretada pela Ana de Armas, que era a enfermeira do idoso. Ela cuidava dele ali, só que depois de um certo tempo meio que virou confidente dele. Ele levava ela pra cima e pra baixo, jogava joguinho com ela, porque ele era um velho carente. Então ela era essa pessoa amiga dele. E ela tem uma condição muito curiosa. Ela não consegue mentir, porque quando ela vai mentir, ela sente vontade de vomitar e é incontrolável. Minha querida, desculpe. Pensei que fosse em sentido figurado. Sabendo disso, esse interrogatório é importantíssimo. Então o Benoit chega, pergunta pra ela o que de fato aconteceu naquela noite e a gente começa a ver o que aconteceu naquela noite. A Marta se recorda que ela foi até o quarto com o Harlan, que ela foi medicar ele, só que acidentalmente, no meio de um processo que pra ela já era automático, ela acabou trocando as medicações. Então ela deu uma dose fatal de um dos medicamentos pra esse senhor. E aí não tem, ele ia morrer em 10 minutos. E ela fala assim, não, mas eu posso chamar uma ambulância e tal. E ele diz, não vai dar tempo da ambulância chegar. Então o que a gente vai fazer agora é organizar isso aqui para que você consiga sair dessa sem ser culpada. E aí sim, a Marta vai começar a contar a versão dela dos fatos
que foi instruída pelo Harlan. Então ele diz assim, ó, você não trocou medicação nenhuma, você entrou aqui, aconteceu tal coisa, você me medicou, foi embora da casa, mas aí você volta para um lugar onde a câmera não te vê. Você vai começar a andar com as minhas roupas pela casa para que me vejam e digam que eu estava por aqui depois que você saiu, e ele arma todo um cenário para que ela consiga, no fim das contas, sair dessa numa boa. Então, você passa de principal suspeita para uma impossibilidade. E você poderia falar, nossa, mas que absurdo, né? O velho engenhar tudo isso aí com 10 minutos antes de morrer. Mas aí o filme, ele sabe escrever o texto, e esse velho escrevia livros de crimes. Então ele tem experiência, ele já pesquisou muito sobre isso, ele sabe como é que funciona o comportamento da polícia, do álibi e tudo mais. Então tudo que ele instrui a garota é porque ele tem conhecimento de fato. O miserável é um gênio! E no fim de tudo isso, esse velho vai pegar a faca e vai fazer o serviço ali nele mesmo, que é justamente para que a Marta seja inocentada. E depois ele instrui ela, né? Quando você for investigada, fale meias verdades, porque se você mentir, você vai dar aquela... né? Então só fale meias verdades, é exatamente isso que ela faz. Ela conta a história para o Benoit Blanc, mas ela vai omitindo fatos, ela vai apenas contando aquilo que ela sabe que não é uma mentira, para que ela não entregue tudo. Eu dei o remédio de dor para ele e eu deixei ele no estúdio e fui embora. Que suavecita! E depois de ver o relato dela, e principalmente depois de ver a verdade, a gente entende que de fato o velho foi assassinado, né? Porque ela cometeu esse erro e ele morreria por conta de não ter ali o remédio que faria a contramedida. Porém, a gente percebe que durante esse relato tem algumas peças, né? Ah, o carro tem que passar depois da estátua e ela passa antes da estátua. Ela é vista pela mãe do Harlan, que é uma velha caquética, e quando ela enxerga a garota, ela fala handsome, confundindo com o neto dela, quer dizer... Ou com aquela banda, né? É bisneto dela, só pra deixar claro. Bom, o fato é que esse relato tem muitos furos, e é óbvio que eventualmente o Benoit Blanc, que é o melhor detetive de todos os tempos, vai conseguir pegar esses furos e vai tentar investigar. Então a gente fica com muita vontade de saber, tá, quando é que ele vai entender que tem problema no meio da história? Paciência, meu amigo. E isso aqui acontece mais ou menos com 40 minutinhos de filme. Então você começa ao longa tentando adivinhar como que esse idoso morreu. E ele já te entrega aqui o que aconteceu. Aqui você vê. E daqui em diante o filme muda bastante. Então ele não é exatamente o que você espera. Não vai ser uma jornada tão linear, entendeu? Porque no meio do caminho ele já mostra. Foi isso que aconteceu. E a partir daqui você vai acompanhar muito mais uma jornada da Marta para tentar se livrar dessa situação toda. Amor, o que você tá fazendo? No outro dia, após o funeral, o Benoit Blanc chama a garota e fala, agora tu vai me acompanhar, porque como tu não pode mentir, tu vai ser excelente nessa investigação e também porque eu gosto de ti, eu confio em ti. E de fato a Marta é muito amável, né? Aqui a Ana de Armas manda muito bem fazendo essa personagem meio atrapalhada, inocente, só que de inocente, nesse caso, ela não tem nada, tá? Porque ela começa a participar da investigação e sempre que ela pode sabotar a investigação, ela faz isso. Por exemplo, ela tinha saído de carro num local onde a câmera avistava. Então ela dá um jeito de destruir essa fita. Tem pegadas dela em lugares com lama. Então ela vai lá e faz novas pegadas para que aquilo fique muito confuso. E tem um momento curioso também, porque o Benoit Blanc comenta que ele recebeu uma carta com dinheiro mandando ele investigar essa situação. E ele não sabe quem fez isso. Então se cria um novo mistério no filme. Quem é que contratou Benoit Blanc? E o que estava ruim fica ainda pior quando o pessoal se reúne, toda a família se junta e aí eles vão ler o testamento deixado por Harlan, que simplesmente tira tudo que era da família, não deixa nada para ninguém e coloca todos os seus bens e toda a sua fortuna para Marta. Eu, Harlan Trombe, todos os meus bens, sejam líquidos ou não, eu deixo em sua totalidade para Marta Cabreira. E aí, nesse momento, a família de abutres fica maluca, eles não acreditam no que tá acontecendo, eles ficam malucos, eles querem tirar o couro da Marta, que precisa sair daquela casa correndo, e ela faz isso com a ajuda do Ransom. Ela pega uma carona e os dois vão juntos e começam a conversar, eles vão parar inclusive num café onde eles batem um papo. Deve ter um motivo por trás disso e você sabe. E se o motivo tiver mais a ver com vocês do que comigo? E o Ransom é detestado pela família porque ele é um vagabundo, não trabalha, não faz nada, ele é o Tuco, entendeu? Só que mesmo assim o velho gostava do Tuco ali, ele elogiava porque parece muito comigo, não sei o que lá, mas fato é que aqui ele mostra que de fato ele é um cuzão, tá? Porque ele só trouxe a Marta até aquele local pra fazer ela comer um monte de feijão com salsicha e fazer várias perguntas pra ela sobre o que de fato aconteceu.
E como ela comeu muito feijão com salsicha, ela não vai conseguir segurar o vômito, né, na hora que ela for mentir, então ela vai ter que falar a verdade. Eu sei que mentir te faz vomitar. Eu sei que comer um prato cheio de feijão com linguiça. O que está fazendo, Steve? E é isso que ela faz, ela assume a culpa, ela fala, eu troquei as medicações, fui eu que tirei a vida do Harlan por acidente, mas fui eu. E aí o Ransom diz pra ela, não tem problema, você fica com a herança, eu vou te ajudar a encobrir tudo isso pra você sair livre dessa e no fim das contas você só me entrega a minha parte. E depois, você vai me dar a minha parte da herança. Ele tá chorando? Por que o Thor tá chorando? E é importante falar que tem toda uma questão envolvendo a Marta, porque a família dela entrou nos Estados Unidos ilegalmente. Então tem que regularizar isso aí, porque se a polícia investigar, a mãe dela vai ser chutada dos Estados Unidos. E o pessoal da família meio que sabe disso. Em um certo momento a Meg, que era supostamente amiga da Marta, fala, o que tu vai fazer com o dinheiro e tal? É porque sabe como é que é, né? Eu tenho minha faculdade, e aí eu preciso pagar minha faculdade. E a Marta responde, não tem problema, eu vou te ajudar a pagar a faculdade. E a Meg, mas é que você poderia, então, ver, assim, devolver o dinheiro pra família, né? Porque eu acho que isso é o certo. E aqui o Rian Johnson mostra que ele é um puta diretor, né? Quando a Meg fala isso, ela dá um passo à frente, aí vem uma luz, né? Que a Meg tava na sombra, e a luz projeta só nos olhos dela. Parece muito aqueles filmes noir dos anos 50 e 60, manda bem demais na direção e mostra que ali é todo mundo cuzão, entendeu? Ninguém conseguiu andar com os próprios pés nessa família, então todo mundo quer pegar e sugar o velho até o último. Marta, você sabe que não é justo. Cinema! E ele manda muito bem também no roteiro, porque além da investigação, essa questão, por exemplo, da mãe dela estar ilegal é muito bem utilizada no filme. Isso porque a família tratava a Marta como sendo parte do todo, entendeu? É como se ela fosse parte da família, etc. Só que quando a porca torce o rabo, quando entra o dinheiro na jogada, eles já começam a utilizar isso para ameaçar a Marta. Então o Walt vai chegar também, vai comentar, tua mãe tá ilegal, né, e tudo mais. E aqui a gente vê toda uma parte do filme que tem essa crítica ali sobre como essas famílias vão tratar seus funcionários e tudo mais, e como muitas vezes o funcionário ele tá ligado a uma pessoa e não ao todo, né? Para o velho Harlan, sim, a Marta era a família. Para o resto da família, não. A Marta era apenas uma pessoa que estava ali e ia tirar um pouco de dinheiro de tudo aquilo que eles tinham, e agora, no fim das contas, tirou tudo, né? Quero que você se lasque, quem tá escutando? O Benoit Blanc pode ser o melhor detetive do mundo, mas essa investigação está a favor da Marta, já que ela consegue ir apagando as provas. Acontece que num belo dia, ela recebe um e-mail que tem uma parte do exame toxicológico do velho Harlan. Ali, provavelmente, tem a prova de que ela medicou esse velho errado. Ele não morreu por conta daquele corte, mas sim pela medicação que foi dada a ele. Ela se caga de medo, mas logo na sequência, o local onde tem esses testes, onde estava o corpo do velho, foi queimado. Então a única prova está com quem queimou aquele local. Quem ia explodir um prédio inteiro só pra me chantagear? A Marta e o Ransom, inclusive, vão investigar. E aí, quando eles chegam lá, o Benoit Blanc avista os dois num carro. Começa uma grande perseguição pela cidade e a polícia consegue parar os dois. Só que nesse momento, quem vai preso sob custódia não é a Marta, mas sim o Ransom. É que ela é rabuda também, né? Calma aí, paizão. Ela é sortuda. Isso porque a mãe do Harlan avistou ela naquela noite fugindo e tudo mais, mas confundiu a garota com o bisneto. Então agora ele vai preso por conta dessa acusação. Ransom, você já voltou pra casa? Cadeia nele! A Marta então sai numa boa com o Benoit Blanc, que é uma figura de confiança do detetive, né? Mas ela tem um encontro marcado com a pessoa que possui o exame toxicológico. Então, no meio desse passeio que ela tá com o Benoit, ela fala assim, eu preciso parar aqui, só pegar uma coisinha, pegar uma entrega aqui no Magalu, entendeu? E aí, quando ela desce, ela vai até esse ponto de encontro e chegando lá, ela encontra a Fran, que é a governanta da família, morrendo. A mulher parece ter sido envenenada e tudo mais, e isso, na teoria, resolveria o problema da Marta, entendeu? Porque ela mataria a pessoa que tem a prova. Só que ela fica em choque vendo aquilo e decide chamar uma ambulância. Nesse momento, a ambulância vem e ela tem que contar toda a verdade pro Benoit Blanc, né? Ela fala, eu tinha que vir aqui, essa pessoa tem a prova do exame toxicológico, fui eu quem tirou a vida desse senhor. Fez isso. Não vai se safar dessa. E eu chamei a ambulância. Foi isso. Inclusive, eles vão até a casa dos Trombeys e lá ela entrega ao Benoit aquele exame toxicológico. Então agora ela tá com a prova e, de fato, ela meio que se entrega, entendeu? Ela não aguentou viver com aquela mentira.
Eu sei onde tá o resultado do exame. Ela me falou onde tava. Enfim, isso vai concluir tudo. O Benoit pega, olha o exame e quando a Marta vai revelar para toda a família que foi ela, né, que acabou matando esse senhor, ele simplesmente a impede de falar isso e aí sim ele revela todo esse tempo o que ele estava pensando e qual foi o cenário que ele entendeu e que ele montou na cabeça dele. Alguém que sabia o que a Marta fez queria mostrar isso, mas não podia revelar como. Na noite ali do aniversário do velho, o Harlan contou pro Hanson que ia fazer isso aí. Olha, eu vou tirar todo mundo do meu testamento. Vocês que se viram, vou deixar o dinheiro tudo pra Marta. O Hanson ficou muito bravo com isso. E na visão do Benoit Blanc, quem foi lá e pegou nos medicamentos da Marta e alterou as etiquetas foi o Hanson, com a ideia de fazer com que ela se confundisse e assim matasse o velho. Fala sério, Marta. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso porque se ela matasse esse senhor, o testamento seria invalidado. Por isso, o próprio Ransom acabou contratando Benoit Blanc, porque ele queria incriminar a Marta. Acontece que quando ela foi dar esse medicamento para o senhor, era algo tão automático para ela, que mesmo que sejam dois líquidos transparentes, eles possuem uma espessura diferente e uma leve tonalidade diferente também. Então ela, por já ser experiente nisso, acabou dando a medicação certa para ele. Ou seja, esse velho, ele se matou à toa, porque ele não ia morrer coisa nenhuma. O instinto dela fez com que ela desse as medicações corretamente. Se Harlan tivesse te escutado e chamado a ambulância, ele estaria vivo hoje. Broche do cara. E aqui o relato daquela velhinha não foi inteiramente mentiroso, porque ela já tinha visto o Hanson antes, porque ele foi lá fazer essa troca dos medicamentos e foi aí a primeira vez que ela viu ele e ele acabou meio que se entregando agora, né? Ransom, você voltou? Quem também viu ele foi a governanta da casa, que tinha o exame toxicológico justamente porque ela avistou esse cidadão entrando lá, mexendo em medicamento e foi fuçar nessa história e acabou descobrindo que ele era o culpado. Então ele teria matado a governanta e também teria atacado fogo no local onde tinha o sangue do velho, porque se eles fizessem os exames, perceberiam que talvez ele não haveria morrido por conta dos medicamentos. Marta seria presa por matar Fran e Harlan. O Benoit solta todo esse raciocínio dele, mas cara, é um monte de gente reunida, o cara vem e fala essas informações. É um pouco difícil de comprar essa história toda tão bem amarrada na cabeça do detetive. É aí que a Marta recebe uma ligação do hospital falando que a Fran não morreu, ela está viva. A ambulância levou ela, a mulher tá bem. E aqui o Ransom fica um pouco desesperado e acaba soltando que de fato ele tentou matar essa mulher. É nesse momento então que ele é pego em flagrante e logo na sequência a Marta vomita, porque ela mentiu, já que a Fran de fato morreu. Cara, esse momento é muito foda, cara. Como o Rian Johnson dirige bem isso, né? Tu fica ali preso e tal, tu fala, caraca, o filho da puta vai escapar. Mas ele se entregou, e aí vem a mentira na... Cara, é muito bom. Esse diretor dirige demais. É até triste o que aconteceu com ele depois de se meter com Star Wars. Né? Desculpe ter surtado com você. Você não merecia. E o roteiro desse filme, pra mim, é o auge dele, é o que ele tem de melhor, porque ele consegue amarrar muito bem até essas situações muito convenientes, do tipo ter uma pessoa que vomita toda vez que ela mente. Isso tinha tudo pra dar errado e pra ser uma solução muito simples do roteiro, mas ele consegue transformar isso em algo muito interessante aqui no final, que é o momento justamente em que ela vai revelar a verdade, vai revelar pra gente que ela enganou o Ransom. Ela agiu com muita frieza, na verdade, né? O sujeito, vendo que tá na merda, vendo que tá no inferno, decide que vai abraçar o capeta, pega a Marta e vai matar ela. Só que ele tenta fazer isso com uma faca cenográfica, que é retrátil, assim, que é aquela de assustar o gato, sabe? E aí ele acaba sendo preso. Merda. Já a Marta é inocentada, fica com toda a fortuna da galera, os Trombeys ficam todos na merda, vão ter que se virar pela primeira vez. Tem um detalhe legal aqui também, que o velho, antes de morrer, deixa uma cartinha pra Linda, informando que ela está sendo traída pelo marido, e aqui tem um momento de conexão entre a personagem e o pai dela, eles tinham algumas similaridades, ela realmente gostava desse pai, então tem um momento legal aqui, quase como uma despedida silenciosa entre os dois personagens, e bem no finzinho, a Marta vai perguntar pro Blanc, cara, mas como que você sabia que eu estava envolvida e tudo isso, etc. E é revelado então que no dia em que ele foi chamado, o Blanc acabou vendo uma gota de sangue no calçado da Marta e desde então ele suspeitava que ela soubesse exatamente tudo o que aconteceu. E é legal porque o filme mostra essa gotinha de sangue em um momento anterior pra gente. Nós vemos
que existia de fato um pequeno detalhe no calçado dela, e isso mais uma vez é trazido aqui no final por esse roteiro tão bom que consegue pegar as coisas que ele insere no início e trazer de volta pra gente, dando significado pra elas. Muito bom. Entre Facas e Segredos custou 40 milhões e faturou 312, sendo um grande sucesso comercial. E as críticas foram extremamente positivas, porque o pessoal percebeu que o Rian Johnson consegue trabalhar muito bem essa trama, e os atores também. Não tem ninguém que manda mal aqui, tudo é bem utilizado no filme, e claro, você pode falar que tem algumas conveniências de roteiro. Mas assim, quando você vai ler um livro da Agatha Christie, também tem, entendeu? Essas paradas de investigação, dele ter percebido o sangue no pé dela, dele ter olhado cada elemento, assim, às vezes faz com que o Benoit Blanc seja quase que um super-humano. Mas é muito legal, sabe? A trama tem que te prender. E mesmo que seja forçado, se ela te prende, eu acho que é positivo. Esse aqui é o melhor filme de Sherlock Holmes já feito. Cara, que filme legal que você pode assistir, reassistir, você vai pegar novos detalhes, os personagens são carismáticos, a família é muito interessante, sabe? Todo mundo é marcante. Esse filme tem muitos personagens, gente, e assim, você consegue lembrar de todos eles e lembrar os podres deles, porque todos são muito bem escritos e muito bem interpretados. É um grande filme, é impressionante que ele seja uma obra original em tempos onde a gente vê tudo sendo remake ou adaptação. Isso aqui é algo novo. Ele tem sim várias similaridades com outras coisas, mas é uma obra original interessantíssima que fez muito sucesso, e por conta disso a Netflix foi para Lionsgate e adquiriu os direitos de Entre Facas e Segredos por quase 500 milhões de dólares e garantiu que nós teríamos mais continuações com o Rian Johnson no comando. E a primeira delas veio alguns anos depois e foi um sucesso inesperado. Lançado em 2022 com roteiro e direção de Rian Johnson, Glass Onion, Um Mistério Knives Out. Pô, esse título não dá, né? Cara, esse daqui, sem sacanagem, é um dos piores títulos de filme que eu já vi na minha vida, em tradução pro Brasil, entendeu? Cara, quem consegue ler isso aqui, velho? A gente tem que fazer mais um vídeo no PewCast falando sobre títulos ruins de filmes, porque a gente esqueceu desse e esquecemos do medo.com.br. Que tá errado também o nome do filme, né? Que coisa horrorosa! Bom, esse filme aqui é independente do primeiro, ou seja, você não precisa ver o primeiro para entender o segundo. O que liga os dois é o personagem do Benoit Blanc, que vai voltar aqui como um grande investigador. Olha lá, E o filme se passa durante a pandemia, e aqui a gente vê o milionário Miles Brown, que convida os seus amigos para um joguinho. Todos os anos ele chama sua turminha para uma viagem particular, e dessa vez ele quer fazer um jogo meio que de detetive, entendeu? As pessoas precisam descobrir quem supostamente teria assassinado ele mesmo em sua ilha particular. Essa noite, nessa mesma sala, uma morte vai acontecer. A minha morte. E é curioso, né? O Rian Johnson ele tem essas críticas aos milionários. A gente já viu isso em outras obras do cara. Ele sempre pega esses personagens que são muito extravagantes, excêntricos, e briga com essa ideia. Então, de fato, o ricaço aqui manda um quebra-cabeça, todo engenhado, tudo. Manda até uma folha de ouro pra cada um, sabe? É? Não sei, mas eu acho que sim. Em paralelo a isso, o detetive Benoit Blanc está em casa entediado jogando Among Us na banheira. E aí o marido dele chega e fala, olha, tem uma encomenda pra tu. Quando ele vai ver, ele também foi convidado pra essa ilha. E aí é roubar no jogo, né, cara? Vai convidar um monte de amigo pra investigar um assassinato e também vai convidar o maior detetive de todos os tempos? Aí é complicado, né? Ficou feio pros outros. Isso seria o equivalente a no churrasco de final de ano do Piuí, a gente chamar o Ronaldinho Gaúcho pra pelada. Mas tu vê como é legal? É legal, hein? Pô, demais, cara. Além do Benoit, temos ali os outros convidados, né? Entre eles estão a Claire, uma governadora de algum dos estados ali dos Estados Unidos, e ela tem esse lance de estar na política e ter alguns podrinhos que ela não pode deixar que venham à tona. Embora isto não seja tão surpreendente, na verdade. Temos também o Lionel, que é o cientista-chefe da empresa do Miles, que é a Alpha. Então ele é um cara muito inteligente que tá por dentro de basicamente todos os elementos daquela empresa, né? E até das coisas erradas. Mas colocar uma substância volátil em um voo tripulado, que pedido é esse? Ele não vai ouvir, ele só diz, faz funcionar. Tem ali também uma modelo, uma influencer, uma atriz meio decadente, que é a Birdie, que leva junto a assistente dela, a Peg. Que eu não sei pra que tá no filme, né? Porque ela não faz absolutamente nada. Graninha fácil. Temos também o streaming Red Pill, o Duke, que é interpretado pelo Dave Bautista, e aqui ele faz um estereótipo interessante. Duke! Eu tô chamando, você tem que me responder quando eu chamo. Ai, cala a boca! E tem também a namorada dele, a Whiskey, que é uma namorada de streaming Red Pill. É isso que ela é. Ups,
Foi mal, feministas. Foi mal, feministas. E pra fechar essa turma tem uma presença muito inusitada, que é a da Andy. Ela é a cofundadora da Alpha, mas é um lance meio a rede social, sabe? O Mark Zuckerberg tinha um outro parceiro, esses dois brigaram e no fim das contas a Andy saiu com uma mão na frente e outra atrás e toda a empresa e todo o faturamento ficou apenas com o Miles. Então eles, na verdade, são brigados, existe uma rixa muito forte entre esses dois. E com 20 minutos de filme você já percebe um problema dele, tá? Ele é bem mais artificial. Tanto na ideia, que é fazer essa grande festa, é uma parada que é uma megalomania maior, também tem ali o visual, né? Tem muito CGI em alguns fundos do filme. Então assim, ele é bem mais artificial do que o primeiro, e isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque o primeiro filme a gente nem comentou, mas a fotografia, o design de produção, o filme é redondinho, né? E esse daqui é muito mais exagerado. Então até o Benoit Blanc, que já é um cara um pouco excêntrico e tudo mais, mas aqui ele aparece, por exemplo, num look ali, entrando em piscina e tudo mais, que você olha e dá até uma risadinha ali de canto de boca, porque eles realmente levaram o personagem para um outro nível de excentricidade. Luxo! E voltando pra história, tem um mistério logo de cara, porque o Miles comenta o seguinte: olha, eu não te convidei ao Benoit Blanc, eu acho que foi algum dos convidados que decidiu te trazer junto. Alguém resetou a caixa e enviou pra você como uma piada. Mas, como ele é o Ronaldinho Gaúcho da investigação, o Miles fala assim, cara, vai ser legal, fica aí, acompanha com a gente. E em pouco tempo ali, o Benoit, obviamente, já começa a ver que todo mundo tem alguma desavença com o Miles. A Claire, por exemplo, e o Lionel, eles são contra um novo combustível que está sendo lançado pelo Miles, que é o Clear. É um combustível que vai revolucionar a humanidade, ele gera energia pra tudo, ele é demais. E ele também é de caspa, né? Encontre o poder da sua melhor versão. Clear. Também a anticaspa tem apoio do Cristiano Ronaldo, só que ele é altamente instável, ele pode explodir, ele pode destruir a Terra se ele for utilizado em grandes quantidades. Olha o exagero que eu tô falando aí, entendeu? É tudo muito grande nesse filme, cara. Foi o que ela disse. Então eles são contra isso. Já o Duke, ele tem um outro problema. Isso porque o Benoit vê o Duke observando a mulher dele, a Whiskey, tendo um lance com o Miles. Então o cara tá sendo traído pela mulher e o amigo. Já a Bird, o Miles tá querendo utilizar ali como um boi de piranha para ele botar umas coisas erradas que aconteceram só na conta dela. Então ela vai assumir isso, ele vai dar uma grana absurda, só que a mulher tá meio colocada contra a parede e a própria secretária dela é contra isso. Quando ele for pro seu quarto, só segue ele e depois fala. Eu vou dar um jeito nele. Não se preocupa. Enfim, o Blanc, ele tá num ninho de cobras, que aparentemente o Miles, que é excêntrico pra caramba, quis criar. Ele pensou assim, cara, por que eu não vou num local onde todo mundo me odeia e vejo o que acontece? Vai morrer, vai morrer. O Blanc, inclusive, comenta pra ele, isso aqui que você fez é meio perigoso, entendeu? Mas o cara não dá bola, ele organiza uma festança à noite, reúne todo mundo e fala, ó, vai começar o jogo, entendeu? Cada um pega a sua bebida, vai tomando e o negócio é o seguinte, eu vou ser assassinado e vocês vão ter que descobrir quem fez isso. É pra ser uma brincadeira, um jogo de detetive. Só que o Benoit, ele é muito brabo e apenas de sentar ali à mesa, ele já começa a entender todo o jogo. Ele olha uma estátua e fala, bom, peraí, antes de você começar, já deixa eu dizer, aquela estátua vai disparar um dardo, supostamente esse dardo vai te matar, isso vai ter sido engenhado pelo fulano, pelo ciclano, tudo acontece assim. Ele simplesmente destrói o plano do cara antes mesmo de a brincadeira começar. Essa cena é muito boa, inclusive. Ficou de xereca! Depois que ele viu que deu ruim, né? Ele ficou ali semanas engenhando o game, aí veio o Ronaldinho Gaúcho, deu 2 dribles, passou a bola sem olhar e ganhou a parada, né? Então ele fala, ah, então vale, se diverte, bebe aí, vamos ver o que dá. Só que tem um problema, porque mais tarde naquela noite acontece um assassinato. Só que não é do Miles, e sim do Duke. Aparentemente ele foi envenenado, o cara toma uma bebida e cai duro. E essa é a bebida que era do Miles. Alguém tentou matar o Miles, só que o tiro saiu pela culatra. Caiu e morreu. O caos se instaura, a Andy não tá por perto de ninguém, então ela se torna a principal suspeita e no meio disso as luzes do local se apagam, porque isso fazia parte do jogo do Miles, então já tava tudo configurado, entendeu? Ah, e uma coisa que a gente nem comentou, mas o Duke tinha uma arma e essa arma desapareceu. Você pegou a arma do Duke? Por que eu pegaria a arma do Duke? E por que apagaram as luzes? Está morto. O quê? É bem aqui, quando as luzes se apagam, que essa arma reaparece, já que alguém, no meio da correria e da confusão, atira na Andy e mata ela. Mas só você...
O Blanc, então, reúne todo o grupo, fala que eles vão ir lá pra dentro, conversar, ficar parado, ninguém vai mexer em nada da cena do crime, e nesse momento inicia-se um flashback pra mostrar pra gente que a Andy, na verdade, não é a Andy. Posso ajudar? Sim, é a residência de Benoit Blanc. O filme então volta e mostra a Ellen, que não é a Andy, porque Ellen é a irmã da Andy, chegou até a casa do Benoit Blanc, entregou uma carta pra ele e falou o seguinte: olha, a minha irmã picou seu próprio pastel, desistiu de viver nesse mundo e foi jogar no Vasco. Então, dei muitos sinônimos da mesma coisa. Vários. Mas a Ellen não acredita nisso, então ela tá querendo trazer o Benoit Blanc pra essa investigação porque ela acha que tem caroço nesse angu. Como posso ajudá-la? A Andy, ela não deixou nenhum bilhete. E dando uma investigada nos e-mails ali, ela percebeu que a irmã dela mandou um e-mail que destruiria o Miles. Tem uma informação ali que poderia acabar com a carreira dele. Esse e-mail foi enviado para todo o grupo de amigos, ela mostrava que tinha uma carta, um segredo obscuro, só que ninguém respondeu ela sobre isso. E aí a Ellen começa a pensar, olha, eu acho que alguma dessas pessoas está envolvida nessa parada. Ao mesmo tempo, enquanto estava lá na casa da irmã, ela recebe essa caixa convite, leva até o Benoit Blanc para que ele investigue a situação, e aí o Benoit tem uma ideia muito ousada, que é fazer com que a Ellen se passe por Andy, já que as duas são gêmeas e essa morte ainda não era de conhecimento de ninguém, não tinha vazado para a imprensa, então ela poderia ir lá, se passar pela irmã e ajudar ele a descobrir o que exatamente aconteceu. Isso também porque no momento em que ela chegasse, a pessoa que a matou teria uma surpresa. Como que essa mulher está aqui? Que você vá comigo como Cassandra Brandt. O quê? Tu tá ficando doido? Mesmo sabendo dos riscos, a Ellen aceita participar. E aqui vem mais um flashback mostrando como começou essa amizade, né? Porque quem introduziu o Miles pro grupo foi a Andy. E na verdade a ideia da empresa, da Alpha e tudo mais, era dela. Então meio que o Miles acabou se aproveitando onde ele podia. Só que ele também ajudou a carreira dos outros amigos, né? Então ele meio que deu um chute inicial pra todo mundo se dar bem. Acontece que em determinado momento o Miles começou a querer investir muito no combustível Clear. E a Andy era contra isso. Então foi ali que ele decidiu iniciar uma batalha judicial para ficar com a empresa para ele. E aí ele puxou todo o resto da galera para junto dele. Todos foram lá, fizeram um depoimento contra a Andy, porque tinha um rabo preso com ele, já que esse cara financiava toda a galera, ajudava todo mundo, então ele tinha poder sobre eles. E mais importante do que isso, quando eles criaram a empresa, a Andy escreveu tudo em um guardanapo de papel. E aqui o Miles dá um jeito de forjar um guardanapo de papel, onde ele supostamente teria tido a ideia da Alpha, onde ele mostrava ser o criador. E aí todo mundo foi lá e depois dizendo que eles lembram da noite em que o Miles escreveu naquele guardanapo de papel, como seria a empresa e tudo mais. Nesse momento, a Andy perde tudo e vai jogar no Vasco. Quer dizer, ela não foi jogar no Vasco ainda, ela só foi depois de um tempo quando picou o pastel. Vamos todos cantar de coração. E a Andy encontrou o guardanapo original, fez uma foto e mandou pro grupo falando: olha o que eu encontrei, agora sim eu tenho a verdade que vai acabar com o Miles. O filme então volta para a noite dos acontecimentos, mostra que a Ellen, se passando por Andy, foi instruída pelo Benoit Blanc a sair procurando esse guardanapo e essa carta ao longo de todo o lugar. Então ela tem que vasculhar todos os quartos e é justamente no meio de uma dessas vasculhadas que ela é vista pela Whisky. E aí vai acontecer todo o caso do Duke ser morto na sala, em outro cômodo separado, das luzes caírem e de no meio dessa fuga da Ellen, ela acabar tomando um tiro. Acontece que ela não morreu quando tomou esse tiro, porque ela estava com o diário da irmã bem aqui no bolso e esse diário foi capaz de parar aquela bala. Então o filme volta aí sim pro momento da morte dela e revela pra gente que o Benoit Blanc falou: ó, você está viva, mas eles não sabem disso, então a gente vai forjar a sua morte e enquanto eu vou com todo mundo lá pra dentro, você vai revistar os aposentos do Miles, que é onde, aí sim, a gente deve encontrar a carta da sua irmã. Posso te conseguir 5 minutos sozinha dentro da Glazonian. Tem que encontrar aquele envelope. Eu vou. Uma coisa legal do primeiro filme é que ele colocava passado e presente o tempo inteiro, né? Então eram pequenos cortes que entravam na história corrente e você ia entendendo um pouco mais do que estava acontecendo. Agora esse filme aqui para bastante, volta muito no tempo e fica muito tempo no passado para explicar tudo o que está acontecendo e, na minha opinião, isso aí dá uma truncada no filme, né? Foi desnecessário! Esse filme aqui, ele sofre de um mal que ele não tinha muito o que fazer, que é ter um antecessor tão bom. Porque ele é bom, a trama funciona e tudo mais, mas quando você compara
o primeiro com o segundo é pior em todos os aspectos. Os personagens que no primeiro eram tão interessantes, aqui eles não são. O tal do Lion, né, o tanto faz como tanto fez, tem a assistente da Birdie. Cara, os personagens eles são ruins. Tem um ou outro que acaba se salvando, mas de modo geral eles são muito desinteressantes e são fracos mesmo, sabe? E o exagero também me complica, porque o primeiro filme ele é muito sutil, então os personagens têm ali elementos ruins em cada um deles, mas eles são pessoas no final das contas. E aqui é o governador, é o streamer mais famoso do mundo, é o combustível que vai salvar o mundo, é tudo muito grande, grandioso, é exagerado, sabe? É tudo bastante falso, então é difícil de você comprar a pessoalidade desses personagens todos. É uma trama bastante artificial, que nem o Miguel comentou, e não adianta, se você assistiu ao primeiro, o segundo é bem inferior. É verdade. Blank, após ver todas as peças, deduz o seguinte: o Miles foi até a casa da Andy de forma amigável, foi conversar com ela, tentar entender, só que no meio do rolê acabou envenenando essa moça e fez com que parecesse que ela tinha tirado a própria vida. Em seguida, depois que ele sai da casa, ele quase atropela o Duke. Inclusive o Duke relata isso, né, que isso quase aconteceu num certo momento. Se lembra daquela noite em que você quase me panquecou indo pra Anderson Andy? Cooper, aniversário dele. Chegando na ilha, o Miles viu a Andy aparecendo, ficou surpreso, mas teve que ficar pianinho, senão todo mundo ia perceber que ele tinha feito algo. E foi isso que ele fez, ele agiu naturalmente, ninguém percebeu, exceto o Duke, que era esse cara, ele era streamer, o celular dele não para de tocar o filme inteiro, e ele recebeu notificações de quando a notícia da morte da Andy vazou pro mundo inteiro. E aí ele mostrou isso pro Miles, falou, ó, o que é isso aqui? A mulher morreu? Agora eu acho que eu preciso de mais espaço com algumas coisas aqui e tudo mais. Ele começa a chantagear o Miles, que entende então que aquele cara é um problema. Nesse momento, o Miles faz questão de trocar as bebidas dos dois, colocando na bebida do Duke suco de abacaxi. Isso porque ele era alérgico a abacaxi. E o que aconteceu aqui não é que ele foi envenenado, é que ele tomou essa bebida com abacaxi e morreu. Suco de abacaxi. Nada de abacaxi, né? Duke não dança com abacaxi. Com a falta de luz também, essa distração fez com que ele pudesse pegar a arma do Duke e acabasse com a Ellie. E o Benoit Blanc fala isso pra todo mundo. Cara, cai os butiá do bolso do nosso querido Miles aqui, ele fica completamente perdido, mas ele pensa assim, quer saber, vocês não têm prova e eu tenho muito dinheiro, eu posso contratar qualquer advogado. É nesse momento que Ellen revela que ela encontrou sim a carta, o guardanapo deixado pela irmã dela. O Miles tinha guardado num lugar muito burro, inclusive tem uma coisa muito legal no humor desse filme, que o Benoit Blanc, ele pega todos os planos do Miles, porque ele diz assim, cara, você é muito burro, você fala várias palavras errado, você pensa em planos que são muito óbvios, não tem como pro Benoit Blanc o Miles ter criado a Alpha, ele nunca acredita nesse cara, e aqui nesse final é mostrado que ele disse pra Ellen, isso deve estar no lugar mais óbvio do mundo, vai na mesa desse cara que deve estar lá, e de fato estava lá o guardanapo, e aqui a Ellen mostra esse guardanapo, a prova definitiva de quem criou a Alpha, só que ela é muito tonta e ela deixa o cara pegar um isqueiro e queimar o guardanapo. Só tem burraldo nesse filme, né? Cara, e essa cena final aqui, ela é meio assim, meu, você tem a prova definitiva, por que deixou o cara fazer todo esse movimento, ir até o guardanapo, queimar ele? É um filme que é mais difícil de comprar do que o primeiro, tá? O bicho é burra, meu Deus do céu. Ellen tenta argumentar, falando, ô gurizada, vamos me ajudar aqui, ó, o que o Miles tá fazendo comigo, o que ele já fez com vocês, esse cara é um desgraçado, só que o Blanc fala, olha, não tem nenhuma prova pra acabar com o Miles, entendeu? Então esses caras vão continuar na coleirinha dele. E o resto da turma é recebendo Pix, né, cara? E aí quando tu recebe um Pix, não tem, né? Não vimos... Nós não vimos. Seus filhos da mãe. Só que daí ela chuta o pau da barraca, começa a xingar todo mundo, começa a ficar braba. E aí os amigos do Miles falam assim, vamos juntar ela. Ela tem razão. E essa cena de junção deles, esse Vingadores Assemble, é meio vergonhoso, né? Extravasem. Essa cena é muito cafona, ela começa a quebrar tudo que tem de vidro ali no escritório do cara, e aí a turma fala assim, ela está quebrando tudo, quer saber? Eu também vou quebrar! E eles pegam e começam a jogar no chão e tal. Nisso a Ellen acende uma fogueira no meio daquele local lá no Glass Onion e tal, que é esse local cheio de vidro, só que tinha o combustível clear ali perto, né? Então quando cai ali o fogo junto com o combustível, ele é muito instável e acaba destruindo todo o local. E pega fogo inclusive na Mona Lisa. E não numa reimpressão da Mona Lisa, numa cópia, não, na Mona Lisa real. Então nesse universo aqui de Entre Facas e Segredos, a Mona Lisa não existe mais. Mona
Tá pegando fogo, bicho! Com tudo isso que acontece e com a grande explosão gerada pelo Clear, uma pequena amostra, uma minúscula amostra do Clear, cara, o Miles perde o apoio de todo mundo. As pessoas veem que não adianta elas seguirem ele, o que ele quer fazer é loucura, é muito perigoso, esse cara não é nada confiável, então ele perde o apoio de todo mundo e começa a falar assim, na verdade, lembrando bem, quem escreveu aquele guardanapo foi a Andy. Você viu, Miguel, quem escreveu o guardanapo? Foi a Andy, ela escreveu, eu tava lá naquele dia. Cara, que justiça boa desse universo, onde 5 depoimentos falando que uma pessoa deu a ideia de uma empresa fazem com que ela tenha direito a essa empresa pra sempre. Não entendo muito bem a lógica da justiça aqui, tá? Eu vi ele saindo da casa da Andy na noite em que ela foi morta. O réu, então culpado, e condenado a pena máxima 30 anos de reclusão. No fim, Benoit Blanc e Ellen esperam os barcos da polícia chegar naquela ilha lá e final feliz, né? Que é... Glass Onion, um mistério Knives Out, custou 40 milhões e faturou 15 nos cinemas, mas é porque o filme foi lançado na Netflix, né? Então eles só colocam lá nos cinemas pra poder concorrer a prêmios depois. Inclusive foi um dos filmes mais assistidos na plataforma em 2022, recebeu críticas positivas porque, mais uma vez, é um bom filme, tem um humor muito afiado do Rian Johnson em alguns momentos. Só que aqui, eu posso falar uma coisa? Pode. Eu acho que o Rian Johnson, ele meio que deixa essa visão política dele falar mais alto, e aí esse negócio que, eu não gosto de milionário, eu não gosto do Elon Musk. Então ele pega o Elon Musk e bota aqui no filme como o Miles, entendeu? Pra poder ser o alvo das críticas que ele tem a fazer sobre milionários, que criam uma nova tecnologia que não é segura, que pode ser um problema pro mundo, mas eles acham que tem dinheiro, eles podem mandar no mundo. E todas as críticas são válidas, eu concordo, elas são legais. Só que daí o filme deixa de ser um filme sobre um mistério bem construído e vira essa megalomania de uma história global, bizarra e exagerada. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Cara, e é curioso porque esse filme aqui, mais uma vez, ele é muito bem escrito, cara. O roteiro do filme é muito bom, só que ele exagera propositalmente. Essa era a ideia do Rian Johnson, ela tá em todos os pontos. Você consegue ver que é um trabalho muito bom, entendeu? Mas pra mim, pra nós, ele acaba se tornando muito inferior ao primeiro por conta dessa artificialidade, desse exagero, sabe? São pessoas muito importantes, fazendo coisas muito importantes, muito distantes da realidade. Eu conseguia me conectar muito mais com uma família problemática tentando obter os bens do patriarca do que, sei lá, com a governadora de sei lá onde tentando impedir o lançamento do Clear, o shampoo anti-caspa combustível. Cara, eu acho muito bobagem, sabe? Sabe o que eu acho que acontece? Esse filme aqui, ele é bom, como a gente comentou, então é muito daquilo que você espera do que você curte, entendeu? Se você gosta desse negócio de crítica ácida, que cria paralelos com o nosso mundo, tanto é que esse filme se passa ali no lance da pandemia e tudo mais, você vai gostar desse filme, porque ele é bem feito dentro desse texto. Mas pra mim, a sutileza do primeiro é muito melhor, entendeu? Consegue entregar um produto muito mais afiado. Eu acho que tem razão. No fim das contas, temos aqui 2 filmes bons que merecem ser assistidos, consumidos, e teremos um terceiro, Vivo ou Morto, um mistério Knives Out. Horrível, horrível. Por favor, mudem, não façam isso, gente. É muito podre o título que vocês deram, Netflix. É horrível isso. Wake Up Dead Man, do original, né? Esse filme vai ser lançado no dia 12 de dezembro, então é aquele filme de final de ano, que vai ser legal. Tô ansioso, porque pra mim o Rian Johnson, esse cara é extremamente talentoso, que às vezes se passa um pouquinho, eu concordo, mas que quando ele quer, ele entrega algo genial, assim, ele consegue chegar no genial. E quando não é genial, pelo menos é bastante original, tem a cara dele, eu adoro quando ele escreve, porque eu gosto da escrita dele e tudo mais, então também tô ansioso pro filme. Tomara que seja bom, porque existem boatos, né, da possibilidade de haver um 4º filme. E honestamente... Tem que ter, né, porque eles pagaram caro, né? Pô, muito caro. E honestamente, pra mim, que nem eu falei antes, isso daqui é o melhor que a gente já teve de Sherlock Holmes em termos de adaptação cinematográfica. Então, pra mim, pode continuar. São vários casos, eles não têm conexão, funciona sempre. Então, eu torço pelo sucesso do 3º, do 4º e do 5º filme. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dos filmes de Knives Out, um segredo do Knives Out, na verdade, comenta aqui Mistério Knives Out. Comenta aqui embaixo sua opinião, que eu quero saber. Aqui tem aquela parte dos links, né, que também tu pode falar. Não, que eu tava tentando elaborar o título do 4º filme, que é o Watermelon Sugar, um mistério Knives Out Into the Wild. Eu acho que vai ser esse o título do 4º filme, bem interessante aí que tá legal, chegando, legal, gostei. É na natureza isso aí, né? Enfim, tem os links aqui embaixo, você pode acessar, você vai ver que mesmo tendo www. eles são mais fáceis de você falar
do que o próprio título desse segundo filme aqui. É verdade, e todos eles são complexos, né? Porque tem PewCash, tem as minhas lives, redes sociais, loja, pra você comprar uma camiseta aqui do Peewee, mas é fácil chegar lá, né? Diferente de falar o nome desse filme.